Olá, queridos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo e hoje nós vamos falar de algo bastante interessante que nós colocamos como título A Boca que Muito Fala. Há um preceito popular que afirma e insiste em dizer que a mulher fala muito mais do que o homem. Na minha experiência de casada, eu faço agora em dezembro 48 anos de casada. Meu marido fala muito mais do que eu, conversa muito mais do que eu. Então, a gente não pode generalizar as coisas, né? Mas o que eu gostaria de perguntar é o seguinte: o que nós temos falado, em que nós temos nos prendido tanto para as nossas conversas? Há um versículo no capítulo de Mateus 12:34, que o versículo diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Aí eu pergunto para você, o que você tem depositado no seu coração? Que informações você tem recebido agora nesse momento tão difícil que nós vivemos, não é? De pandemia, de crises governamentais, notícias de toda a ordem, sentimentos contrários que nós armazenamos, determinadas práticas que não devem ser feitas, conversas vãs, tolices. Eu quero dizer para você que é preciso falar e jorrar vida. Nós temos que falar aquilo que nos dá esperança, que nos traz vida, comunicar a verdade, comunicar a paz, transmitir esta paz, ser mensageiro de boas novas. Essa é a nossa posição, ser espelho que reflete a luz. Em Provérbios 10:11, na parte A, diz assim: a boca do justo é manancial de vida. Olha que coisa linda! Você é para falar aquilo que traz vida, que traz esperança, que alimenta a fé, que impulsiona a fé. Algumas pessoas, entretanto, desperdiçam suas vidas com palavras torpes, palavras de violência, que ferem, palavras que maltratam, que machucam, se divertem em proferir imoralidades. No livro de Tiago 3,10 diz assim: da mesma boca procedem bênção e maldição. E quando a gente fala assim, da mesma boca, quando a gente vê esse versículo, da mesma boca procedem bênção e maldição, você não está só amaldiçoando pessoas, como é você mesmo com as suas escolhas. Dependendo das nossas escolhas, daquilo que nós falamos, enchemos o nosso coração, escolhemos, nós nos distanciamos do Senhor. Como guardar o coração se faz da boca uma entrada e saída de sujeiras, de imundícies, de vulgaridades? Como guardar o nosso coração nessas práticas banais? Provérbio 18:21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Queridos, tudo aquilo que nós fizermos, nós colheremos. Nós só iremos colher aquilo que nós estamos plantando. Esta será a colheita, o que você tem plantado, o que você tem escolhido. Mostramos muito do que nós somos através de tudo que falamos. Aí eu digo para você, sabe o que? Cuidado com as fofocas, com o disse-me-disse. Vamos deixar a vida dos outros e nos portarmos com a nossa própria vida. Nós precisamos crescer em Jesus. Olhe, há um só juiz e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Vamos cuidar de nós mesmos. Acusações são terríveis, palavras agressivas, discussões. Provérbio 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Seja brando, seja cortês, seja educado, dê um bom testemunho. Eu estava uma vez no estacionamento do shopping e
um senhor quase bate comigo. Na realidade, eu nem sei direito se a culpa era dele ou era minha. Eu ia descendo a ladeira, ele ia passando aqui do lado, lá em Natal, nesse shopping na cidade de Natal. E ele me disse algumas coisas pelo vídeo que eu não entendi, mas pela expressão ele estava bastante bravo. Eu estacionei o carro do lado dele, baixei meu vidro, ele baixou já assim como quem vem querendo brigar, e eu disse: desculpe, senhor, a culpa foi toda minha, o senhor tem razão, me perdoe, eu vou fazer o possível para isso não acontecer mais, queira me perdoar. Graças a Deus que nós não coligimos. Esse homem mudou completamente. Aqui está a palavra, aí o versículo diz: a palavra branda desvia o furor. Dê bom testemunho. É fundamental sabermos como nós falamos. E eu quero aqui chegar à conclusão para dizer a você o seguinte, que nós fomos chamados para fazer a diferença. Eu acho que eu já disse isso em vários vídeos e gosto de repetir. Nós somos chamados para fazer a diferença. E essa diferença é para fluir, é para parecer, ter formato. Em todos os aspectos da nossa vida, nós precisamos ter um posicionamento certo. Comecemos a exercitar, em primeiro lugar, o domínio próprio. Não deixe a emoção do momento, a raiva, a falta de controle lhe dominar. Você tem que exercer esse domínio sobre você mesmo. Mande na sua boca e dê limites àquilo que você vai falar. Sabe por quê? Porque nós só vamos até onde queremos. Se nós fazemos algo certo, nós temos consciência que é certo. Se nós fazemos algo errado, nós temos consciência de que nós estamos errando. Se outras pessoas à sua volta se detêm em besteiras, em coisas indevidas, não é obrigado que você seja da mesma maneira, que você faça igual. Pratique a docilidade, pratique o amor, pratique a verdade. Se porte com firmeza, com fidelidade, sabe? A traição é o maior ato de covardia, que se pratica exatamente com a pessoa que nos ama, que cuida de nós, que tem interesse de nós. Fale do amor incondicional de Deus. Deus tem um amor incondicional. Você consegue imaginar um amor assim? Um amor desta forma? Olhe, amados, o pecado funciona como uma barreira entre nós e o Pai. Nos distancia dele, nos afasta dele. É uma escolha nossa, se queremos estar perto ou não do Senhor. E quando nós praticamos aquilo que é errado, nós nos afastamos de Deus. Eu e você somos chamados para ser livres em Jesus, livres e jamais acorrentados pelas algemas impiedosas do erro, as algemas impiedosas do engano, as algemas impiedosas do pecado. Precisamos ser livres do pecado, do vício, da leviandade, da insensatez. Oh, glória a Deus! Precisamos usufruir desta liberdade que nós temos dada, propiciada pelo Senhor. A palavra nos diz, logo no começo da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, a palavra nos diz que nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. E eu pergunto, até onde nós temos honrado e respeitado tamanho privilégio? Se pararmos para pensar, o Senhor nos cria a sua imagem e semelhança e nós nos comportamos de uma maneira leviana quando temos tudo para nos portarmos segundo a vontade dele, segundo o coração dele. Escolha ser melhor para ser amplamente abençoado, para ser ricamente abençoado, para viver o melhor de Deus aqui nesta terra. E eu termino aqui
nesta noite dizendo para você: seja o melhor de Deus. Eu declaro o melhor dele na sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus te ama incondicionalmente. O Senhor, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador e quer você livre dessas correntes do erro, do engano, para que desfrute dessa paz maravilhosa que provém do Senhor, essa paz que excede a todo entendimento, essa paz que nos banha, essa alegria do Senhor que é a nossa força e que vai nos fortalecendo e que vai nos colocando no caminho da verdade e no caminho da luz. Seja abençoado, querido, em nome de Jesus, e receba mais um beijo meu no teu coração. Boa noite.